Olá, alunos, tudo bem? Então, hoje a nossa aula é sobre a Revolução Farroupilha, sobre a história do nosso estado, sobre a nossa cultura, sobre as nossas tradições. E eu trago aqui para vocês essa imagem de 3 personagens muito importantes da Revolução Farroupilha. E começo a contar a história para vocês, porque essa história tem duração de 10 anos. Ali, bem no centro, a gente está encontrando o Bento Gonçalves, o principal personagem da nossa Revolução, ou também Guerra dos Farrapos. A Revolução Farroupilha iniciou em 1835. Por que teve essa revolução que levou 10 anos? Ela também é conhecida como Guerra dos Farrapos. Então, lá naquela época, o Brasil era um império. Nós éramos província brasileira. E dentre as coisas que nós produzíamos, estava o charque, que até hoje nós produzimos, consumimos, que é uma carne salgada. Não tinha geladeira naquela época, então se carneava o gado e se guardava essa carne com sal para consumir. Isso se mantém como costume, né? Virou uma tradição do nosso estado. E hoje a gente faz o arroz de carreteiro, que é uma das comidas típicas gaúchas. Porém, esse charque era levado para todo o país. E o Império decidiu que o Rio Grande do Sul deveria pagar maior imposto do que o resto dos outros lugares, como Uruguai e Argentina, que também produziam um charque. Os estancieiros, que eram os grandes detentores aqui das estâncias, das fazendas e que produziam esse charque, ficaram muito indignados. Bento Gonçalves, o Antônio de Souza Neto, o Davi Canabarro, que está aqui atrás, eram uns desses estancieiros. Por causa, então, desses altos impostos que o Império colocou sobre o charque, que era para o Rio Grande do Sul, esses estancieiros se organizaram e começaram, então, a pensar em algo que pudesse chamar a atenção desse império. E decidiram, então, fazer uma revolução. Eles não imaginavam que essa revolução fosse durar tanto tempo. Então, em 1835, dá-se o início dessa revolução, também chamada de Guerra dos Farrapos. Tudo isso devido ao jeito que as roupas, né, dos soldados, das pessoas que batalhavam, ficavam, né, no final dessas batalhas. Então, a Revolução Farroupilha iniciou com batalhas por todo o estado, né? Várias cidades do nosso estado, Porto Alegre, Viamão, Pelotas, várias batalhas. Bento Gonçalves era o líder, como eu já falei para vocês. Porém, tinham outras pessoas e ao longo dos anos, várias batalhas foram acontecendo. Em 1836, tem um fato muito interessante que acontece na Revolução Farroupilha, que é a proclamação da República Rio-Grandense. Por quê? O nosso líder, Bento Gonçalves, da Revolução, é preso. E como protesto a tudo isso, o Antônio de Souza Neto, que lidera, então, no lugar de Bento Gonçalves, decide tomar uma ação, uma atitude para afrontar o Império. E proclama, então, proclama a República Rio-Grandense em 20 de setembro de 1836. Tanto que isso está escrito lá na nossa bandeira do Rio Grande do Sul, fica tão marcado, né, como algo importante. E é o Dia do Gaúcho, é o dia que nós comemoramos, é um feriado no nosso estado. Também em 1836, durante a prisão do Bento Gonçalves em uma das batalhas pelo Império, a gente consegue, né, os farroupilhas apreendem a banda imperial. Nesta ocasião, é construído, é feito o hino do nosso estado. Se a gente for analisar a melodia, o ritmo, ele é um pouco pesado, um pouco até fúnebre, talvez, se a gente comparar o hino nacional ou até de outros estados. Por quê?
porque a tropa imperial teve que construir, teve que criar o nosso hino durante essa revolução, sob pressão dos farroupilhas, porque só iam ser libertos se construíssem, se fizessem o nosso hino. A letra é muito bonita, né? Sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra. Porém, a Revolução Farroupilha não é tão bonita assim. Na Revolução Farroupilha nós temos personagens que não são tão poderosos como os grandes estancieiros, porque lutavam negros e índios, muito importantes na nossa história. Eles lutavam por terras, né? Se conseguissem a vitória no final dessa revolução, ganhariam terras desses estancieiros, e os negros queriam a sua liberdade. Lá no final da revolução, a gente vai ver que a situação não foi bem assim quando se tem um acordo ou final da revolução, que eu vou guardar essa história para mais adiante, porque a gente tem muito para discutir ainda. O que eu posso dizer é que sobre os negros, para a gente até pesquisar e começar a refletir sobre a importância deles na construção da nossa sociedade, é que eles eram o primeiro escalão da tropa. Eles ficavam bem na frente, eram os primeiros a iniciar a batalha. Eram chamados de lanceiros negros, ficavam com lanças durante o início das batalhas, das lutas, e eram os primeiros a morrer também. Então, muitos negros lutaram, muitos negros saíram à batalha. Poucos destes que foram lutar conseguiram chegar ao final da Revolução. E, como a gente vai ver, nem tudo que foi prometido para eles foi conquistado, foi conseguido. Lembrando então, 1835 inicia a Revolução, que dura 10 anos, de 1835 a 1845. Primeiro fato importante da Revolução, 1836, primeira prisão do Bento Gonçalves, ele é preso mais de uma vez, o guerreiro, e proclamação da República Rio-Grandense, algo que nos marca até hoje, porque é um feriado regional, feriado da nossa região, do nosso estado, Dia do Gaúcho, e está lá na nossa bandeira. Proclamação da República Rio-Grandense. Nós deixávamos, teoricamente, de fazer parte do Brasil para sermos uma república. O que será que aconteceu em 1837? Que Antônio de Souza Neto, Davi Canabarro, Bento Gonçalves, Bento Manuel Ribeiro, Giuseppe Garibaldi. Quem será Giuseppe Garibaldi? Vamos ver o que acontece nos próximos capítulos da nossa história do Rio Grande do Sul.